سيارة. اضرب 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 اضرب. يا الله. A palavra é direta, é reta, sem curva e sem volta. Redobre a sua atenção, multiplique a sua atenção para você entender e compreender. A coisa é mais séria e perigosa do que eu e você imaginamos. Não precisa, nesse exato momento, ser lulista ou bolsonarista, de direita ou de esquerda. Nós estamos falando de segurança. Ou alguém para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ou ele vai parar o Brasil, ou ele vai massacrar o Brasil, ou ele vai fazer sangrar o Brasil, ou ele vai ferir o Brasil, não economicamente ou socialmente falando, mas diretamente enfrentando o exército americano. Olha as últimas declarações que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo na mídia, nos jornais, revistas, na imprensa do nosso Brasil. E essas declarações têm chegado até o presidente Trump. E isso está provocando uma ira, uma revolta, um afrontamento, um confronto. Em outras palavras, o Brasil não está preparado de maneira nenhuma, de hipótese nenhuma, para poder enfrentar nenhum país, ainda mais os Estados Unidos da América. As últimas declarações que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tem feito diante da imprensa está, sim, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, provocando a ira do presidente Donald Trump. Isso está causando, sim, um medo para nós brasileiros. Só quem não tem visão, pensamento concreto e convicto, que não está analisando, ou seja, para que mexer, entre aspas, num vespeiro? Para que mexer em quem está quieto? Se você parar para analisar, você não é obrigado a escolher um lado em uma guerra. Mas, porém, se você for escolher, escolha o lado certo, da verdade, da honestidade. Coloque na balança os últimos acontecimentos desses países e você vai tirar a conclusão. Em que lado eu devo ficar? Se eu não for ficar de lado nenhum, então eu vou me calar. Eu não vou me meter. Se você parar para analisar, os Estados Unidos da América está cercando a nossa região. Está aqui próximo, já tem meses. Você viu o que aconteceu na Venezuela? O que está acontecendo ali nos outros países? E mesmo assim, o presidente do Brasil não para de provocar. Agora, você viu que ele cancelou a visita ali
do conselheiro do Donald Trump. Gente, o presidente Lula afirmou nesta manhã, durante a agenda no Rio de Janeiro, que a gente viu imagens ao vivo agora há pouco, que o assessor do presidente norte-americano Donald Trump para temas relacionados ao Brasil, Darren Beatty, só entrará no país quando o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, puder entrar nos Estados Unidos. Tecnologia para gerar mais emprego e gerar mais soberania para o nosso país. Tá? E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não, sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Gente, um abraço, obrigado, Daniel. Querido, olha. Batendo de frente e ainda vai para a mídia e fala com toda a certeza, dizendo: aqui ele não entra. Ou seja, se você sabe que está ancorado ali um exército que pode, Deus livre e guarde, atacar o Brasil a qualquer momento, e um exército poderoso, para que você vai ficar provocando? Como que você chega diante da imprensa e diz: nós precisamos nos proteger? Afinal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele está falando de guerra, ele está falando de PCC, ele está falando de Comando Vermelho. Ou seja, o problema é deles. Nós que somos pequenos, vamos se calar. Vamos entregar nas mãos de Deus e vamos deixar Deus agir. Não precisamos interferir, não precisamos provocar, não precisamos criar ira, que isso lá na frente pode ter uma consequência muito grande. Automaticamente, você não precisa entender de política ou ser um expert para poder falar desse assunto. É só você analisar aonde isso pode parar. Já teve sanção, já teve lei Magnitsky, já teve enfrentamento, já teve aproximação e não chegou a denominador nenhum. E o exército dos Estados Unidos continua atacando, continua prendendo os ditadores, continua mostrando que não veio para brincadeira. E mesmo assim, o presidente do nosso Brasil continua provocando. Entre aspas, querendo ou não, continua brincando. Alguém que tem lábia, conversa, diálogo, sabedoria, entendimento, poder, a caneta nas mãos, precisa parar. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com as suas declarações, e tentar sim entrar em um acordo. Aí você do outro lado diz: mas para que este medo? Eu pego essa palavra que você me fez e repasso, transfiro, volto ela para você novamente. E a resposta é essa: nós não estamos preparados. Olha para você ver como que essas cidades que entraram em guerra estão. Quantas pessoas perderam a vida? Quantas destruição? Quantos anos demoraram para poder construir esses países? E hoje estão destruídos. Olha quantos anos de guerra entre a Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia. Israel, olha só como vive. Quantas cidades foram atacadas? Quantas capitais foram atacadas? Quantas vidas perdidas? E aí eu volto à pergunta: será que vale a pena o senhor Luiz Inácio Lula da Silva pegar um microfone e começar a, vomitar palavras? Se você provoca,
se você tem bala na agulha, se você sabe que você tem o poder, amém. Mas nós brasileiros somos um povo de paz, somos um povo de amor, de carinho. Então para que entrar nesta guerra? Para que se envolver? Aí você pode me dizer, mas o presidente Trump é que está envolvendo. Lula está dizendo que ele está querendo se meter aqui com o PCC e o Comando Vermelho. Moral da história: eles, entre aspas, que se enfrente. Ou seja, mas está no Brasil. Está dizendo que o presidente Donald Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como terrorista. De maneira nenhuma falou em uma invasão. Até vi a provocação. Quando vem a provocação, aí sim, quem tem o poder maior e quem tem o olho maior do que o outro, quem tem a boca maior, que engola o outro. Ou seja, volto à pergunta: será que nós estamos preparados? Olha só como é que está o nosso Brasil. Olha só como é que está a nossa situação. Olha só como é que está a economia. Olha só como é que está a segurança pública. Para nós comprarmos briga com os Estados Unidos da América, eu sou pequenininho. Esse é o meu análise. Faça o seu. E você que tem fé em Deus, vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, para que Deus possa tocar naquela mente, naquele coração, colocar o freio da graça na boca dele, para que não saia palavras de provocação. Olha a idade do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e olha a idade do seu filhinho, e de repente nasceu hoje. Ou seja, nós praticamente não vimos um foguete cair aqui, mas pega as imagens e olha o que é a destruição de um foguete, de uma bomba, de um ataque sobre um país. E aí vai ser tarde demais. Até a gente chegar e pedir clemência, pedir misericórdia, muitas pessoas já perderam as suas vidas. É verdade ou não? Você, querendo ou não, eu sou um leigo, mas eu posso me expressar, me comunicar, falar, propagar essas palavras que diante da imprensa, da mídia, dos jornais, nós estamos vendo o que está acontecendo. E infelizmente, se o presidente do Brasil, ele não, entre aspas, desculpa, se calar e pedir um conselho com pessoas que tenham capacidade de aconselhar, ele vai, mesmo entre aspas, sem querer, destruir o nosso Brasil, destruir a nossa nação. Outra coisa é nós estarmos aqui e nós falarmos de economia, de segurança pública, de desastres ambientais, de lojas que estão fechando, falindo. Outra coisa é nós falarmos de uma guerra. Outra coisa é nós falarmos de uma guerra. E olha só as últimas declarações que você vai ver que está perto. Que Deus abençoe. Tira esse análise, tira essa reflexão e peça a Deus para colocar os seus anjos sobre o nosso Brasil e o freio da graça na boca do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Que Deus abençoe. Até a próxima.